Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, um professor de matemática da plataforma. Estamos aqui nas nossas atividades curriculares complementares. Turma, hoje a gente vai falar de juro composto, né? Já temos um vídeo sobre juros simples, né? Sistema de capitalização a juros simples. E vamos agora, na aula de hoje, falar do juro composto, certo? Olha, turma, primeiro, assim, para a gente poder falar de juro composto, não tem como a gente falar sem tentar diferenciar uma capitalização de juros simples e juro composto, tá? Então, primeiro, antes de mostrar a fórmula dos juros compostos, eu vou mostrar qual é a diferença dos dois tipos de sistema de capitalização que tem no mercado. Só qual é a diferença? Se eu fizer um empréstimo a juros simples, qual é a diferença? Juro composto, vou pagar mais, vou pagar menos? Como é que funciona isso aí, tá? Então veja só, eu coloquei um pequeno exemplo aqui para a gente observar como é a diferença da metodologia dos dois tipos de sistema de capitalização. Um empréstimo de R$1.000 será pago em 2 meses, né? Após 2 meses, a taxa de 10% ao mês. Qual o valor final a ser pago? Beleza. Então ele quer saber quanto é que ele vai pagar ao final da história, o montante, né? Bom, vamos fazer essa conta se o sistema de capitalização fosse o juros simples, tá? Então você tem aqui um valor inicial, né? O nosso capital inicial, que é R$1.000, certo? R$1.000. Vamos fazer isso aqui período a período, para a gente ver a diferença. Bom, no primeiro mês vai ser cobrado um juros de 10%, que vai ser aplicado em cima de R$1.000. Beleza. Então, para me saber só contar os juros do primeiro mês, eu vou pegar 1.000 e vou multiplicar por 10%, que é a mesma coisa de 0,10. Você pode fazer assim, ou 10 sobre 100, tanto faz. Aí você vai encontrar R$100. Beleza? Então aqui, ó, isso aqui só de juros que ele vai pagar no primeiro mês. Então já está 1.100 a conta, né? Beleza. Vamos para o segundo mês. Tá? Então, fizemos aqui no primeiro mês, aí pulou mais um mês, segundo mês. Ora, como a taxa é de 10% ao mês, então vai ser aplicado mais 10%. Aí que está o grande detalhe. Em relação ao juros simples, né, esse 10% vai ser calculado sempre em cima desse valor aqui, ó, que é o capital inicial. Aqui que vai estar a grande diferença em relação ao juro composto. Então você vai fazer a conta de novo. Vai pegar o R$1.000, e vai calcular os 10%, ou seja, gerou aqui mais R$100 de juros. Pronto. Então, esse empréstimo, que iniciou R$100.000, ele gerou R$100 no primeiro mês e gerou R$100 no segundo mês. Bom, então qual foi o montante, né? Quanto é que a pessoa vai pagar no final desses 2 meses? Bom, aí é os R$1.000, que é o capital inicial, mais os juros, que no caso foi de R$200, porque foi 100 cada mês. Então você vai ter um total aí de R$1.200. Turma, se tivesse mais um mês, ele ia gerar R$100. Por quê? Porque toda a taxa é aplicada em cima desse valor aqui, é o valor inicial. Por isso que nós chamamos aí de juros simples, certo? Professor, muito bem, entendi. E se o juro for composto? Né? Como é que seria essa metodologia de cálculo, né, usando o juro composto? Vamos comigo. Ora, então nesse caso também nosso capital inicial, nosso C é R$1.000. Beleza, R$1.000 começou aqui. Vamos para o nosso primeiro mês, tá? Da mesma maneira que nós fizemos aqui. Primeiro mês, você vai ter 10% é a taxa mensal, tá? 10% minha taxa mensal. Muito bem. Ora, turma, então o que acontece aqui? Vamos calcular.
vai ser calculado em cima do valor R$1.000. Multiplicado por 0,10, isso vai dar R$100. Certo, turma. Agora, um detalhe bastante importante. Na questão do juros simples, esse montante tem que ser atualizado período a período. Tá? Veja que nem me preocupei em fazer isso aqui. No juro composto, não. Tá? Então, passou o primeiro período, você já tem um valor aqui de montante. Quanto é que está a tua dívida? De 1.100. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Ora, turminha, é o seguinte, aí que está a diferença dos sistemas do método de capitalização. Perceba que aqui no juros simples, esse segundo mês, esse 10% foi calculado em cima de 1.000, só que no juro composto não. O juro composto ele vai calcular em cima de 1.100, atualizado. Tá? Então, se eu vou aqui para o segundo mês, que o empréstimo ele passou para o segundo mês, eu vou calcular mais 10%. Só, meus queridos alunos, que não é 10% em cima de 1.000, é 10% de 1.100. Então, você vai pegar 1.100 e vai multiplicar por 0,10 para saber quanto é esse valor. Nesse caso aqui dá R$110. R$110. Certo? Aí você já vai ter um montante, não é isso? O próximo montante do primeiro ciclo já vai ser um montante de R$1.210. Então, veja que houve uma diferença, né? Eita, professor, mas a diferença é muito pouca. Turma, depende, porque nós fizemos aí um valor pequeno 2 meses. Imagina, por exemplo, quando você faz um empréstimo em 72 vezes ou em 96 vezes. Porque veja bem, o que vai acontecer? O que aconteceria num terceiro mês? Aconteceria que os próximos 10% no juro composto seria calculado em cima de 1.000? Não. Seria calculado em cima de 1.100? Não. Seria em cima de quanto? De 1.210 e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a metodologia do juro composto. Ah, professor, então o juro composto é ruim, eu não gostei não. Depende também, turma, porque veja bem, ele é bom quando você faz um investimento. Quando você pega o seu dinheiro e vai investir, seja num investimento de rendimento baixo, como uma carteira de poupança, você recebe nesse método também. Agora, quando você faz um financiamento de imóvel, de um carro, você vai pagar juro composto, né? Como a taxa é alta, isso requer um montante muito alto. Por isso, às vezes, a pessoa compra um carro, eu paguei 2 carros. Por quê? Porque imagina isso aqui feito de 72 vezes. Certo? Então, o juro composto, o pessoal fala vulgarmente, né, de juros sobre juros, porque é isso que acontece de fato, né? Ah, professor, sempre o juro composto ele vai ser maior? Depende da quantidade de meses. Talvez em poucos meses, o juro simples, dependendo da taxa, do período, seja interessante. Porque se a gente for, por exemplo, associar montante e tempo, o juro simples, a variação do montante e o tempo, ele é uma reta, né? E se você for fazer isso com um juro composto, ele é uma curva exponencial. O crescimento do montante quando é feito de juro composto é um crescimento bastante acentuado. Já o do juro simples é um crescimento linear. Beleza? Então, essa é a característica aí dos dois métodos. Ah, professor, então a gente tem que calcular mês a mês? Não, existe uma fórmula, né, que você calcula o juro composto, né? Como é que é essa fórmula, professor? Vou mostrar aqui para vocês, né? A gente não vai calcular mês a mês assim não, a gente vai usar uma fórmula que a gente pode calcular de uma só vez. A fórmula é a seguinte, M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T, ó, exponencial, certo? Só quem são esses elementos que aparecem aí nessa fórmula? Ó, esse M aqui é justamente o montante, né? Na fórmula do juro composto, você já encontra um montante, né? Diferente lá do juro simples, que é uma fórmula que começa com juros.
Então, esse M que aparece aí é o nosso montante. Esse C é o nosso capital inicial. Aquele valor que inicia a conta. Você pode colocar ele assim, certo? O I é nossa taxa de juros. É a nossa taxa de juros. Lembrando que essa taxa de juros é uma taxa percentual. Ela deve vir acompanhado, né, do período de aplicação, né? E nós temos aí o tempo. T é o tempo ou período de aplicação, tá? A mesma preocupação a gente tem que ter quando a gente falou no juro simples, né? Que essa taxa e o tempo, eles devem vir na fórmula na mesma unidade de tempo, né? Porque a taxa, ela acompanha o período de aplicação. Ah, é ao mês, é ao dia, é ao ano, é ao bimestre. Então, e o tempo ele tem que acompanhar, tá? Se você botou uma taxa ao mês, esse tempo aqui tem que estar expresso em meses. Se você botou um número da taxa que incide ao ano, esse tempo aqui tem que ter a quantidade de anos. Tá? Então, muita atenção nisso, porque às vezes as pessoas erram por esse detalhe. Professor, qual e os juros? Onde é que entra nessa história? Ah, pô, a gente já sabe, né, turma, que o juros é a diferença. Os juros é a diferença entre o montante, que é o valor final, e o capital inicial. Né? O montante é igual a M menos C. Ou ainda, né, se você preferir, o montante é igual ao capital mais os juros. É a mesma fórmula, né? Só mudando aí os elementos. Ok, turma? Então, essas são as situações de juro composto, a formulazinha. Vamos agora partir para as questões. Vamos resolver alguns exercícios aí envolvendo juro composto. Beleza? Vamos lá. Aplica-se um capital de 50 mil a juros compostos em taxa de 4% ao mês. Qual será aproximadamente o montante acumulado em 3 anos? Considere 1,04 elevado a 36 igual a 4,10. Ok, então vamos lá. Uma questão que envolve juro composto, né? Então primeiro vamos ver os dados. O que ele me deu? Capital inicial. Ele falou no capital de 50 mil. Capital inicial. Beleza. Esse capital inicial será aplicado a uma taxa de juros de 4% ao mês. Então, o I, que é a taxa de juros, é de 4% ao mês. Beleza. E essa aplicação será feita durante 3 anos. Tempo de aplicação, 3 anos. Ok. Então, ele quer saber qual é o montante. Ó, aqui, a gente tem que só prestar atenção numa coisa. Sempre você olha em questão de juros, tanto simples como composto, a taxa e o tempo para saber se eles estão na mesma unidade. Tá? Porque essa taxa é aplicada a 4% ao mês. E o tempo que ele está dando é em ano. Então, eles têm que estar na mesma sintonia, na mesma unidade. Eu não posso colocar na fórmula 3 anos e 4% ao mês. Ou eu boto a porcentagem em ano, multiplicando esse 4% por 12, ou então eu boto esse tempo em meses. Nesse caso aí, como ele me deu ali já um valor que tem 36, é melhor que eu transforme esse tempo aí para meses. Então esse tempo aqui, ó, é a mesma cor de 36 meses. Certo? Porque eu tenho 3 anos, cada ano 12 meses. Aí sim, agora sim você tem a taxa e o tempo na mesma sintonia. Então, vamos para a fórmula. M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Essa é a fórmula do juro composto. Tá? Vamos substituir os valores. Então, nós temos que o montante vai ser igual a 50 mil, multiplicado por 1, mais taxa 0,04, tá? Transforme esse valor
4% em número decimal, é 4 sobre 100, elevado a 36, que é o tempo. Tá? Então, você vai ter que o montante é igual a 50 mil, multiplicado por 1,04, isso aqui elevado a 36. Turma, aqui esse valor ele me deu a questão, ele disse que 1,04 elevado a 36, isso aqui vale 4,1, 4,10. Tá? Então, no caso, basta você multiplicar 50 mil por 4,10, você vai ter um montante aí de 205 mil reais. Certo? Então, a nossa resposta correta da questão é a letra C. Beleza? Questão 2. O valor de um certo automóvel em reais daqui até T anos é dada pela função V em função de T é igual a 20 mil vezes 0,8 elevado a T. Daqui a 2 anos, esse automóvel sofrerá em relação ao valor atual uma desvalorização de, certo? Primeiro, fórmula é essa, V em função de T é igual a 20 mil vezes 0,8 elevado a T. Ele quer saber uma desvalorização em relação ao valor inicial. Turma, o valor inicial no instante T0. Então, se eu quero saber o valor inicial, para poder fazer qualquer tipo de comparação, basta substituir o T por 0. Se você fizer isso, turma, 0,8 elevado a 0 dá 1. Né? Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, quem é o valor inicial? Esse carinha bem aqui, ó. Ou seja, o valor no instante 0, que é o valor inicial, é 20 mil reais. Depois, ele foi se desvalorizando. E ele quer saber qual é essa desvalorização depois de 2 meses em relação a esse valor inicial. Ora, se a função é essa aqui, que é um juro composto, né? Esse aqui é o fator, você vai substituir o T por 2. Então, se você fizer isso, ó, o valor depois de 2 meses vai ser igual a 20 mil vezes 0,8 elevado ao quadrado. Isso aqui resulta em 0,64. Tá? Então, basta você multiplicar 20 mil por 0,64, você vai encontrar um valor de R$13.800. Certo? Turma, quer dizer que depois de 2 meses, o valor que era inicialmente 20 mil reais passou a ser 13.800. Então, houve uma desvalorização de quanto? Basta subtrair 20 mil menos 13.800. A diferença foi de quanto desvalorizou. No caso, essa diferença, essa desvalorização, vai ser igual a R$7.200. Certo? Resposta correta da nossa questão é a letra C. Certinho? Vamos para a nossa última questão. Um capital deve ser aplicado à taxa anual de 10% no regime de capitalização composta. Calcule o tempo necessário para dobrar o valor do capital. Aí ele deu o logaritmo, né, de 2, 0,7, e o logaritmo de 1, que é 1,1. Beleza? Turma, vamos lá. Nós temos que a fórmula do capital é essa aqui, M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Ele quer saber o tempo para que o montante vire o dobro do capital, né? A uma taxa de 10%. Ou seja, ele quer saber quanto tempo vai levar para que esse M seja igual a 2C. Montante o dobro do capital. Substituindo na fórmula, nós temos 2C igual ao capital, multiplicado por 1, mais I, no caso aqui
é 0,1, 0,10, 0,1 elevado a t. Beleza? Olha o que acontece aqui. Você pode cortar. C, um C. Opa, 2 não. C com C. Certo? Você vai ter 2 igual a 1,1 elevado a t. Certo? O que acontece? Você pode escrever isso aqui na forma de logaritmo, né? O t é igual ao log de 2 na base 1,1. Certo? Ah, professor, mas ele não deu. Você pode botar, transformar, mudar a base, escolher uma base. Você pode escrever um ln, tá? Na mudança de base, você pode ver que isso aqui é um log de 2, na base é, que é o logaritmo natural, e aqui um log de 1,1 numa base é, porque ele me deu o logaritmo natural. Tá? O logaritmo natural é um logaritmo na base é. Quanto equivale esse carinha aqui? 0,7. Quanto equivale esse carinha aqui? 1,1. É isso? Ou 0,1, desculpe. 0,1. Tá? No caso, você pode cancelar essa vírgula, ficar 7 sobre 1. Ou seja, o meu tempo vai ser igual a 7. Certo? Então, resposta correta da nossa questão, letra E de escola. Galera, não esqueça que somos da plataforma Gonçalves Dias. Vai lá no nosso canal, ative o sininho, siga a gente, né? Muito conteúdo bom. Valeu, até a próxima.